Glória a Deus. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19, versículo 12. Versículo 12 em diante. Assim nos diz o texto sagrado: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, não é de hoje que eu percebo que o grau de iniquidade, de pecado, de toda a humanidade tem se agravado muito, como também já havia se agravado nos dias de Noé, como nós sabemos, e como também se agravou nas cidades de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló. Precisamente o texto que nós lemos é sobre essa história, sobre o livramento que Deus deu a Ló e a sua família antes de destruir a cidade de Sodoma, onde Ló habitava. E já tem anos que eu me preocupo com isso, percebendo especialmente que com o advento da internet, o grau de pecaminosidade, o nível de pecado do mundo tem aumentado assustadoramente. Antes mesmo da internet, a pecaminosidade já havia crescido e contaminado muito por meio da televisão. Não estou aqui com isso dizendo que assistir TV em si seja pecado, mas aquilo que se assiste na TV é que pode contaminar o coração. E assim como aquilo que nós comemos e entra pela nossa boca, vai para o estômago, aquilo que nós permitimos entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, televisão, vai para onde? Para o coração. Vai para o nosso coração. E se com a televisão a iniquidade já estava sendo ensinada às pessoas por meio de filmes, séries, muito mais por meio da internet. Eu me lembro que na minha adolescência, antes de conhecer Jesus, era quase impossível que alguém
com uma idade abaixo de 18 anos, tivesse acesso a qualquer tipo de pornografia. Pois muito bem, depois que chegou a internet nos lares, seja por meio dos computadores ou dos aparelhos de tablet, celular, até mesmo crianças se contaminam com isso pela internet. E tudo isso ao longo dos anos eu fiquei percebendo como ficou mais fácil se pecar. Quantos casamentos terminaram depois que se inventou, antes mesmo do Facebook, como era o nome? Orkut. Quantos casamentos, eu pelo menos sei de um, que terminou por causa do Orkut. E depois veio o Facebook, e depois veio o Instagram, e hoje em dia são N redes sociais por onde tanta pecaminosidade acontece, embora saibamos que também tem o seu lado bom de comunicação, de encontrarmos velhos amigos, né, do tempo da escola. Tem seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. E, lamentavelmente, eu vejo que existe mais coisas ruins do que boas em tudo isso. Infelizmente, aproxima quem está longe e distancia quem está do lado. Quantas vezes em nossa própria casa nós nos damos conta de que estamos no mesmo ambiente com os nossos familiares, mas cada um com o seu celular na mão, e não há mais diálogo, não há mais conversa, e muitas vezes não sabemos o que aquela pessoa da nossa família está vendo no seu celular. E às vezes pode ser algo pecaminoso, algo errado, de modo que o nível de pecaminosidade tem crescido assustadoramente, a ponto de, repito, crianças hoje terem acesso à pornografia, à prostituição, à promiscuidade, perdendo a inocência muito cedo, muito antes da hora, uma inocência que antes era perdida com 18, 16, 15 anos de idade. Agora é perdida com 5, 6, no máximo 7 anos de idade. Algo muito grave. E tudo isso eu fui percebendo ao longo dos anos, piorando cada vez mais, e como se não bastasse, agora filmes e séries zombam também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zombam de uma forma aberta, descarada. E o pior, que isso está em vídeos no YouTube, com comentários dando apoio para isso. A zombaria é cada vez maior. A incredulidade, o ateísmo militante em vídeos no YouTube. Blasfêmias contra Deus, como se Deus não existisse. Mas Deus, eu nem me atrevo a dizer que Ele existe. Deus está acima de toda existência, porque tudo que existe é criação de Deus. Ele é o Criador, Ele está acima da existência. E é claro que Deus está vendo tudo isso. Não há nada que escape ao conhecimento de Deus. Outro dia mesmo eu li um versículo em Eclesiastes que mencionei na mensagem que preguei do meu quarto, na minha casa, de frente para o computador. Pelo menos agora tenho irmãos aqui, graças a Deus. É muito difícil pregar olhando só para uma câmera sem ninguém, né? Muito difícil, mas graças a Deus que hoje posso pregar com vocês aqui ouvindo. Amém. E espero que essa mensagem possa ir para a internet, não online, porque o sinal de internet da minha casa é péssimo, mas espero que essa mensagem vá para a internet. E ali eu me lembrei de um versículo em Eclesiastes que diz que justamente porque demora o juízo de Deus, as pessoas mergulham no pecado.
como se não fosse acontecer esse juízo. Mas chega o momento em que vem o juízo. Vem o juízo de Deus. Como veio para Sodoma. E antes disso, como veio para o mundo inteiro, com o dilúvio nos dias de Noé. E o Senhor Jesus nos alertou que quando novamente a pecaminosidade fosse como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, da mesma forma viria novamente o juízo de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma situação que evidencia o juízo de Deus na terra. Uma situação onde as autoridades instituídas, governamentais, nos obrigam a ficar dentro de casa, querem nos impedir de termos cultos públicos em grandes aglomerações, por conta do que dizem ser uma pandemia. Não duvido que exista um vírus, mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo é com a permissão de Deus. E eu me pergunto se tudo isto já não é, porque algo ainda pior está por vir. E nestes momentos, queridos irmãos, nós precisamos nos lembrar dos ensinamentos que passagens bíblicas como esta que nós acabamos de ler têm a nos ensinar. Ló era um homem que se afligia com o pecado da sua cidade. Vocês sabem, ele era sobrinho de Abraão. E quando o Senhor revelou a Abraão que estaria destruindo Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por seu sobrinho. De uma forma indireta, Abraão começa perguntando: mas Senhor, se houverem 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E a resposta do Senhor foi: não, por amor aos 50 não farei isso. E se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E Abraão foi descendo o número até que chegou a 10. E o Senhor disse: não, eu não destruirei por amor dos 10. Porém não havia nem sequer 10 justos naquela cidade. E eu me pergunto, irmãos, quantos justos será que há em nossa cidade? Na cidade que você mora? Falando a respeito daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a palavra, o Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Vós quem? Ele havia acabado de mencionar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E o Senhor foi mencionando as bem-aventuranças e, após mencioná-las, Ele declara: vós sois o sal da terra. Vós quem? Vós que não sois apegados aos bens desse mundo. Vós que choram porque sois justos e lhes perseguem porque vocês fazem coisas boas. Vós sois bem-aventurados. Será que nós somos esses bem-aventurados? É claro que nossos atos de justiça aos olhos de Deus, diz a palavra, são como trapos de imundícia. Porque não passam da nossa obrigação. Não passam da nossa obrigação. Não são as nossas boas obras que irão nos salvar. Mas todo aquele que teme a Deus, todo aquele que ama Jesus, fará boas obras, se afligirá com o mal. Como Jó se afligia, a palavra de Deus diz que Jó se afligia com o mal que acontecia em Sodoma. Ele não participava daquilo, e aquilo lhe causava angústia,
como causa para mim angústia ver como está esse mundo, ver como está a minha cidade, ver como está a humanidade. É triste. E é evidente que esse acúmulo de maldade, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, iria chegar num nível que o Senhor não iria mais tolerar. Ouvindo o clamor de cada um de nós, as nossas orações. E é precisamente isso que os anjos revelaram para Ló. O Senhor não se esqueceu de Ló. O Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de nenhum de nós que o amamos. De nenhum de nós que fica angustiado com a pecaminosidade desse mundo. O Senhor não esqueceu de nós. E assim como o Senhor enviou anjos até Ló, o Senhor tem também nos advertido, e não é de hoje, que o Senhor tem nos advertido que o juízo viria. E ele está chegando, irmãos. Ele chegou. E o que temos que fazer? Temer? Não. Vamos aprender aqui com esse texto. Primeiramente, vejam que interessante. Os anjos quiseram reunir a família de Ló. Reuniu a família de Ló. Isso que aconteceu aqui foi dentro da casa de Ló. Versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló. Esses homens são 2 anjos. Se você ler todo o capítulo, a maioria de vocês eu sei que já conhecem a história. Vocês devem se lembrar que são 2 anjos. E eles perguntam: tens alguém mais aqui? Porque os anjos não são oniscientes. Foram enviados pelo Senhor à casa de Ló. E aí os anjos perguntaram: teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, disseram os anjos, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, ou seja, as filhas de Ló já estavam prometidas a esses homens. Ló tinha 2 filhas, e eram 2 os seus futuros genros. E então Ló disse a eles: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E não é assim que está o mundo? Nós temos advertido, não zombem de Deus, não zombem do Filho de Deus, não persigam a igreja do Senhor, porque quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo ao próprio Deus. Temos advertido, mas somos tidos por loucos. As pessoas pensam que somos loucos, mas chegou o juízo de Deus. Chegou. E o que temos que fazer? Atentar para aquilo que os anjos disseram a Ló. Agora vejam, versículo 15. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Uma contagem regressiva. Uma contagem regressiva. Já estava determinado que aquela cidade seria destruída em determinada hora, de determinado dia, de determinado ano. E assim é, irmãos. O Senhor já determinou o seu juízo.
E importa que nós nos apressemos, amados. Nos apressemos a nos consertar. Nos apressemos a pedir perdão dos nossos pecados, mas de todo o coração, com o desejo sincero de abandonarmos o pecado. Porque a palavra diz claramente que aquele que confessa o pecado e o deixa é que alcançará a misericórdia. Então não é o confessar o pecado para depois pecar novamente, não. É confessar o pecado e deixar o pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É tempo de perdoar aqueles que nos ofenderam. Não há tempo mais para guardarmos mágoa, ressentimento. Como é que está o nosso coração? Há alguém a quem nós venhamos desejar o mal? Precisamos perdoar essa pessoa. Precisamos dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu perdoo, eu libero o perdão. E se você não consegue, diga: Senhor, me ajude a perdoar. E Ele vai ajudar você. É tempo de pedirmos perdão para aqueles a quem nós fizemos algum mal, seja qual for esse mal. Se fizemos o mal a alguém, é tempo de pedirmos perdão. Agora veja uma situação na qual estamos. Não podemos nem visitar certas pessoas porque não vão sequer abrir a porta para nós. Por conta de uma pandemia. Vivemos uma situação que jamais imaginamos que aconteceria. Quem imaginou que nesse ano de 2020 aconteceria isso? Quem imaginou? Nenhum de nós poderia pensar que logo no início do ano teríamos uma situação assim. Mas precisamos pedir perdão, nem que seja pelo WhatsApp. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Precisamos liberar perdão, pedir perdão, nos arrependermos de nossos pecados, nos achegarmos ao Senhor. Levanta-te, levanta-te, ou seja, chegou o momento de agir, de agir. Versículo de número 15 ainda. Toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. O Senhor está permitindo que nós estejamos mais perto dos nossos familiares. Está permitindo que passemos mais tempo, o marido com a esposa, os pais com os filhos, um irmão com os outros irmãos. O Senhor está permitindo que estejamos mais achegados. Está permitindo que finalmente possamos conversar mais, orar juntos, meditarmos juntos na palavra de Deus, fazermos cultos domésticos, nos edificarmos a nossa casa em Cristo. Porém, se passarmos o dia olhando vídeos de YouTube, mensagens de WhatsApp, perderemos a oportunidade que Deus está nos dando de termos mais intimidade com nossos familiares e todos juntos intimidade com o Senhor. Então que não percamos a chance de todos os dias orarmos juntos em família, juntos em família lermos a palavra de Deus, cultuarmos ao Senhor, louvarmos juntos em família. Deus é tão misericordioso que já há pelo menos 3 anos o Senhor nos orientou que fizéssemos culto no lar todos os dias que não houvesse culto com os demais irmãos da igreja, no nosso local público de culto. E há 10 anos que nós já temos, ou até um pouquinho mais, os encontros nos lares, como está acontecendo aqui agora,
neste lar, para a glória de Deus, porque o Senhor já estava nos preparando para esse momento, em que não poderíamos estar mais reunidos em grandes aglomerações, e que teríamos que estar reunidos em grupos menores, e que não poderíamos nem estar reunidos em grupos menores muitas vezes na semana. Então o Senhor já nos orientou a fazermos cultos domésticos todos os dias, preparando a nossa família para esse momento. A contagem regressiva começou. A contagem regressiva começou, escutem isso. Começou. E o que o Senhor está nos orientando é que tomemos atitude de arrependimento e de perdão e de edificação em Cristo, de fortalecimento espiritual agora. Amém. Agora! Temos que transbordar do Espírito Santo agora. E isso só é possível por meio da oração e da palavra de Deus. Como os apóstolos disseram, mas nós nos dedicaremos à oração e à palavra. E assim tem que ser conosco. Nós não podemos mais sair às ruas? Nós não podemos mais ir para o trabalho? Então, em casa, nos dedicaremos à oração e à palavra. O termo traduzido como ministério significa em grego trabalho. Que esta seja a nossa ocupação. Nós nos dedicaremos, nessa reta final, nos dedicaremos à oração e à palavra. Aqueles que antes diziam não ter tempo para orar, agora não podem mais reclamar disso. Aqueles que antes diziam não ter mais tempo para ler a Bíblia, agora podem ter tempo para ler toda a Bíblia em 3 meses. Ou até menos que isso. Vamos nos dedicar à oração e à palavra. Menos vídeos, menos WhatsApp, menos Facebook, de preferência até cancelem essas coisas, se possível. Não digo que tenhamos que ficar incomunicáveis, mas o Senhor Jesus nos alertou. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e lança-a fora de ti. Melhor é que percas a tua mão do que perder a tua alma. E da mesma forma o Senhor falou a respeito do olho. Aquilo que vemos, aquilo que fazemos, agora é evidente, não é a mão e não é o olho que nos faz pecar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, é do coração. Então, evidentemente, quando o Senhor disse, se a tua mão direita te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, não é a mão direita, não é o olho. Mas Ele estava nos ensinando, é preferível você não ter a mão direita, não ter um dos teus olhos, do que todo o teu corpo perecer no inferno. Então que nós estejamos nos livrando de tudo aquilo que contamina o nosso coração. Que tiremos de diante dos nossos olhos, que afastemos das nossas mãos qualquer coisa que venha nos levar a pecar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Diz a palavra. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão. Vejam a misericórdia do Senhor aqui, amados. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aleluia! Aleluia! E aqui eu vejo um paralelo com aquilo que acontecerá no último dia, no grande dia da vinda do Senhor. Diz a palavra em Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Mateus 24, 30. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor enviará anjos para nos buscar, para nos levar ao seu encontro nos ares. E essa é a nossa esperança. Essa é a bendita esperança. Quando Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, permanecem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. É desta esperança que Paulo estava falando. A esperança da salvação. A esperança do Salvador vir nos buscar. E isso é maravilhoso. O Senhor nos dará escape desse mundo mau. O Senhor virá nos buscar. E assim como aqueles anjos estiveram com Ló, escute isso, assim como aqueles anjos estiveram com Ló e sua família, porque Ló era temente a Deus, e o Senhor foi misericordioso com ele, ainda que você não veja, há anjos guardando você e a sua casa. Há anjos guardando você e a sua casa. Nós não estamos sós. O Senhor está nos guardando, nos protegendo. O poder que é no sangue de Jesus são como o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, nos livrando da morte, nos livrando da praga, nos livrando do mal. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, aleluia, está nos livrando de todo mal, guardando a nós e a nossa família. Confiemos no Senhor. Por causa de um justo, o Senhor livra uma casa, o Senhor livra uma família. Que seja você, essa pessoa que está aos pés do Senhor, confessando os teus pecados, os pecados dos teus familiares, que está buscando o Senhor de todo o coração e confiando nele até o fim. Que seja você, essa pessoa, que não duvida que o Senhor está contigo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que você não veja, mas há anjos guardando a tua casa. E a orientação do Senhor para nós está no versículo 17. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aleluia. E esse monte é o Senhor. Amém. É o Senhor. Eu sei que muitos têm procurado sair das cidades grandes. E é claro que é muito bom sair da cidade grande. Às vezes me perguntam, eu tenho uma casa no campo, eu devo ir para lá? E a minha resposta é, por que já não foi? Se você tem uma casa no campo, por que já não foi? Mas não esqueçam de uma coisa. Não é a casa no campo. Não é um refúgio no meio do mato, seja onde for, que vai nos guardar. Quem nos guarda é o Senhor. Amém. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em todo tempo o Senhor revelou isso aos seus servos, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Muitos nesses dias de pandemia, de medo de se contrair uma virose, muitos têm lido e orado o Salmo 91, que tem promessas maravilhosas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitos leem esse salmo
e se sentem seguros, mas para quem são as promessas desse salmo? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que habita a sombra do Onipotente, aleluia! Então não importa onde fisicamente nós estejamos, não importa, eu não estou condenando quem foi para o campo, que bom que você foi para o campo, mas o que adianta você estar no campo e não estar refugiado no esconderijo do Altíssimo, não ter confessado os seus pecados, não ter perdoado o seu próximo, e às vezes ter sido egoísta, de ter levado tanto mantimento e não ter dividido com quem precisa, com quem nessa hora está faminto. Cuidado, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor e ao do Evangelho vai ganhá-la. E o que é perder a sua vida por amor ao Senhor? Eu tenho 2 sacos de arroz e eu sei que alguém está faminto. Eu preciso desses 2 sacos de arroz porque pode ser que os supermercados não abram mais. Eu preciso deles. Mas eu sei que alguém não tem nenhum. Então eu divido com esse alguém que sabe o que vai acontecer no dia da vinda do Senhor, o que está escrito em Mateus capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Nós estamos sendo provados. Se não dividirmos o que temos com aqueles que estão com fome, nós pereceremos na alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter tanto estoque de tudo e perdermos o principal, que é o amor ao próximo, e com ele a nossa salvação perdida também. Que Deus nos livre do egoísmo, que Deus nos livre da incredulidade, que Deus nos livre da carnalidade. O Senhor vai nos guardar. Se dividirmos o que temos, o Senhor vai nos guardar. Como guardou Elias, o alimentando por um corvo, e depois o alimentando por uma viúva. Deus pode usar quem Ele quiser para proteger você nesses dias maus, desde que você habite no esconderijo do Altíssimo. E é para esse monte que o Senhor quer que nós estejamos indo. Que estejamos levando muito a sério esta advertência do Senhor. Porque a contagem regressiva já começou. Oremos. Oh, amado Deus, meu Pai, Senhor. Pai Celestial. Sim, meu Deus. Senhor, te damos graças, ó Pai querido, pela Tua palavra que nos adverte, que nos alimenta, que nos ensina, Pai, o caminho que devemos andar. Ó Santo Deus e Pai. Ó Pai amado, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda, Senhor. Que o nosso coração não tema o homem, mas que estejamos, ó Pai querido, confiando em Ti, a quem amamos. Tememos, ó Pai, os Teus juízos. Não queremos, ó Senhor, sermos condenados com esse mundo, Pai. Ó Deus, e tão perto está essa condenação, Pai. Tão perto esse mundo será destruído a fogo, como aconteceu com Sodoma. E assim aconteceu para exemplo nosso. Mas aquilo que aconteceu com uma cidade, ou duas, Sodoma e Gomorra,
agora acontecerá com todo mundo. Porque já chegou o tempo do teu juízo, Senhor. É evidente que a contagem regressiva já começou. No entanto, Pai, não sabemos o dia e a hora. Não sabemos quanto tempo mais há pela frente. Não sabemos, ó Senhor, se temos décadas ou anos, ou apenas meses, talvez até dias. Não sabemos, Pai. Tu sabes. Mas uma coisa, Pai, o Senhor nos ensinou na Tua palavra: a vivermos o agora, a vivermos o hoje, a não andarmos ansiosos com o amanhã, com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos. O Senhor nos ensinou, Pai. E nós queremos colocar em prática isso. Senhor, eu rogo por todos aqueles que estão ansiosos, Pai, que saia do coração toda ansiedade, toda preocupação com o amanhã. Porque, Pai amado, a Tua palavra nos ensina tão claramente que o Senhor não desampara os que Te amam, aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. O Senhor não desampara. Ó Pai, que nós, ó Senhor, estejamos refugiados em Ti, de modo que venhamos descansar em Ti, Te dando graças pelo pão de cada dia. O Senhor nos ensinou, o pão de cada dia nos dai hoje. Que venhamos viver o hoje, que venhamos viver o agora. Ó Pai, confiamos em Ti. E aconteça o que acontecer, Pai. Confiamos que o Senhor está no controle. Tu sabes de todas as coisas. Como disse Pedro, Tu sabes que Te amo. Tu sabes. Tu sabes, ó Deus, que apesar dos pecados que cometemos, nós não nos alegramos de termos pecado. Antes, pelo contrário, nos arrependemos de cada pecado, sejam estes cometidos com nossas mãos, pés, boca, olhos, ou pensamentos, ou sentimentos, ou até mesmo pecados de omissão, porque a Tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Senhor, apesar de tantos pecados que cometemos ao longo da nossa vida, Pai, mesmo depois de termos conhecido o Senhor, Pai, Pai querido, Tu sabes, ó Deus, que não nos alegramos no pecado, não queremos pecar, como disse Paulo: o mal que não faço, esse faço. Quem me livrará desse corpo, desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. No Senhor está a nossa salvação, nos méritos de Cristo, conquistados por nós na cruz do Calvário, onde Ele verteu seu sangue sem pecado, se fazendo maldição em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, riscando o escrito de dívida que havia contra nós e os encravando na cruz. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. E, Pai querido, que aqueles que nessa hora estão com o Teu servo orando, estejam se arrependendo de seus pecados, os estejam confessando ao Senhor, estejam liberando perdão para todos que os ofenderam ou lhes devem alguma coisa, e que estejam também, Pai, decididos a pedir perdão a quem quer que tenham ofendido ou feito algum mal. Que não haja, Pai, nenhuma acusação em nosso coração, mas estejamos limpos e prontos para podermos nos encontrar contigo, Pai.
Assim eu rogo a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza para a Tua glória, no caminho que devemos andar. Que não estejamos, ó Pai, olhando para trás, que não estejamos parando na campina, distraídos com esse mundo, mas que estejamos correndo para o monte, cada um de nós, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que a obra que o Senhor começou em nossas vidas seja completa até o dia de Cristo Jesus. E que tudo seja para a Tua honra e glória, para todos sempre. Amém e amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.